Eu senti o calor, ouvi o disparo, vi a luz se apagar por um segundo. E quando achei que seria meu último suspiro, algo invisível, algo sobrenatural, me livrou da morte. E é por isso que hoje eu tô aqui para contar o que ninguém acreditaria se não tivesse acontecido comigo. Eu devia estar morto. A bala entrou no meu corpo, mas de um jeito que nem a ciência explica, ela não me atingiu. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações, assim você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. Eu lembro como se fosse agora. Era uma sexta-feira à noite, um daqueles dias em que a gente sente um aperto no peito, mas não sabe explicar o porquê. Eu estava em casa e meus amigos insistindo para eu sair com eles. Aquele tipo de convite que você recusa uma, duas vezes, mas acaba cedendo. E eu cedi. Enquanto eu me arrumava, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Sabe aquela coisa ruim que a gente não consegue dar nome? Um nó na garganta, um frio na barriga. Parecia aviso. Eu olhei para o espelho e pensei, hoje não era dia de eu sair de casa, mas mesmo assim eu fui. E o mais estranho foi o que aconteceu antes de eu sair. Minha mãe, uma mulher de oração, que sempre me cobriu em oração desde criança, veio até mim, me abraçou forte e disse, filho, Deus manda te dizer para não sair essa noite. Mas eu, cabeça dura, ignorei. Eu queria aproveitar, espairecer, e disse para ela, mãe, vai dar tudo certo, é só uma volta. Ela segurou minha mão e com os olhos cheios de lágrima falou, que Deus te acompanhe, filho. Eu saí, mas com o coração apertado. Se eu soubesse o que estava para acontecer, talvez eu tivesse dado ouvidos. Mas naquele momento, eu não imaginava que a morte estava me esperando naquela esquina. A noite parecia normal. Aquelas conversas jogadas fora, risadas altas, música tocando em algum canto, e eu tentando afastar aquela sensação ruim que me acompanhava desde a hora em que coloquei o pé para fora de casa. A gente foi andando pela rua, indo de um ponto para outro, quando decidimos cortar caminho por uma rua mais deserta. Era um beco estreito, escuro, onde só passava quem queria mesmo encurtar o trajeto. Meus amigos, sem pensar duas vezes, seguiram por lá, e eu fui junto, contra minha vontade. A cada passo naquele beco, a angústia aumentava. O silêncio era estranho. Nem cachorro latia, nem carro passava. Parecia que o tempo tinha parado, e eu sentia o coração batendo mais rápido. Eu olhava para os lados, e era como se algo me dissesse, volta, volta, enquanto é tempo. Mas sabe quando você se sente travado? Eu não consegui voltar. E foi então que tudo aconteceu. Lá na frente, perto de um poste com a luz fraca, dois caras surgiram. Não deu tempo nem de pensar. Um deles, nervoso, já chegou gritando com a mão na cintura, apontando uma arma. Mandou a gente passar os celulares, as carteiras. Ninguém reagiu. A gente sabia que aquilo podia acabar mal. Mas aí, um dos meus amigos, sem pensar, fez o pior que podia fazer naquela hora. Tentou correr. No impulso, o assaltante se irritou. Começou a gritar, a xingar, e apontou a arma direto para ele. E eu fiquei no meio do caminho. Eu nunca vou esquecer aquele momento. Sabe quando tudo desacelera? Quando o som parece sumir, eu vi o brilho da arma, ouvi o clique do gatilho e percebi que a mira estava em mim. Não deu tempo de gritar, de correr, de orar. Nada. Eu só consegui fechar os olhos e pensar. Acabou. Aquele foi o instante mais longo da minha vida. Um segundo que pareceu uma eternidade. Eu sabia que era meu fim. E o pior, eu lembrava do abraço da minha mãe, das palavras dela antes de eu sair. Eu senti um arrependimento tão grande, tão forte, que só quem já passou por isso sabe explicar. E então veio o tiro. Naquele instante,
Quando eu vi o dedo daquele cara apertando o gatilho, eu soube que era o meu último segundo nesse mundo. E eu não estou exagerando. Eu vi a faísca saindo da arma, vi o clarão do cano e ouvi o som do disparo ecoando pelo beco. Mas, naquele momento, foi como se tudo ao meu redor tivesse desaparecido. Eu não ouvia mais meus amigos gritando, não ouvia mais nada. Era só eu. E aquela bala vindo na minha direção. E eu juro, parecia que o tempo tinha parado. Eu conseguia ver o brilho da cápsula rodando no ar. Era como se Deus quisesse me mostrar o quanto a vida é frágil e o quanto, em um piscar de olhos, tudo pode acabar. Meu corpo travou. Eu não consegui mexer um músculo. A única coisa que fiz foi fechar os olhos, esperando o impacto, esperando a dor, esperando o fim. E foi aí que aconteceu algo que até hoje eu não consigo explicar. Eu senti um calor forte atravessando o meu peito. Não foi como se tivesse me atingido, não foi dor. Foi uma sensação estranha, como se uma corrente de energia, quente e suave ao mesmo tempo, tivesse passado por dentro de mim. Eu senti aquilo. Como se o meu corpo tivesse sido atravessado, mas sem nenhuma dor. Eu ouvi o barulho do disparo, senti o ar se mover e aquele calor atravessando o meu corpo. E no instante seguinte, nada. Eu não caí. Não sangrei. Eu abri os olhos e por um breve segundo vi uma figura atrás de mim. Uma presença. Não sei explicar. Não sei se foi anjo, se foi Deus ali presente. Mas eu vi. Uma luz suave, brilhante e uma paz que me invadiu no meio do caos. Aquilo não era normal. Não era coisa dessa terra. Não tinha como. E o mais impressionante foi que os olhos do cara que atirou arregalaram de um jeito. Ele olhou para mim, olhou para a arma e parecia em choque, como se nem ele acreditasse no que tinha acabado de acontecer. Como se ele soubesse que aquele tiro era para ter me matado. Mas eu estava de pé. Mas aí veio o susto. Meu corpo não aguentou. O impacto emocional foi tão forte que minhas pernas cederam. Eu apaguei ali, naquele beco. Tudo escureceu, e antes de eu desmaiar, só uma coisa ficou na minha cabeça. Minha mãe tinha razão. Quando eu apaguei, parecia que eu tinha saído do mundo. Eu não sabia se tinha morrido, se tinha desmaiado ou se era um sonho. Só sei que, de repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo, tão estranho, que não parecia coisa dessa terra. Eu não ouvia mais nada. Nem os gritos dos meus amigos, nem barulho de carro, nem passos. Nada. Era como se eu estivesse flutuando em algum lugar onde o tempo e o som não existiam. E a sensação que eu tinha era de leveza. Nenhuma dor. Nenhum medo. Só um calor suave que me envolvia. E naquele vazio, eu comecei a ouvir uma voz forte, mas ao mesmo tempo doce. Era como se falasse direto na minha mente, sem mexer os lábios. Ela disse: "Não temas, eu estou contigo." Eu tentei abrir os olhos, mas não conseguia. E então, eu vi. Naquele espaço vazio, onde tudo era escuridão, uma luz começou a aparecer. Primeiro fraca, depois foi crescendo, crescendo, até preencher tudo ao meu redor. Era uma luz diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Não era uma luz que machucava os olhos. Era uma luz que abraçava. E no meio dessa luz, uma figura surgiu. Era alta, imponente, com vestes claras. E as asas enormes. Eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Eu sentia aquilo. Era real. O ser se aproximou e colocou a mão sobre o meu peito. E naquela hora, eu senti uma paz tão grande, tão fora do normal, que eu só conseguia chorar mesmo sem lágrimas. E aquela voz falou de novo: "Eu te guardei, porque alguém clamou pela tua vida." E na mesma hora, eu vi o rosto da minha mãe. Como se fosse um filme, eu vi ela ajoelhada no quarto, chorando, com as mãos erguidas para o céu, orando por mim. Era como se naquele momento, Deus quisesse me mostrar que a oração de uma mãe tem poder. E então, tudo começou a se apagar de novo. A luz foi sumindo,
O silêncio foi sendo quebrado por sons distantes, e eu comecei a ouvir vozes. Era como se eu estivesse voltando para o meu corpo, e antes de abrir os olhos, eu ouvi a última frase: "Eu te livrei, mas você sabe o que precisa fazer." E foi nesse momento que eu despertei. Quando eu abri os olhos, tudo parecia embaçado. A primeira coisa que senti foi o cheiro de terra molhada e o frio da noite batendo no meu rosto. O beco ainda estava ali, mas agora parecia outro lugar. As luzes tremulavam, e eu via vultos se mexendo, mas não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Eu tentei levantar, mas meu corpo não respondia. Era como se eu ainda estivesse preso entre dois mundos. E foi aí que aconteceu de novo. Eu não tinha mais a luz ao meu redor, mas a visão. Ela voltou. Eu vi diante de mim aquele mesmo ser que tinha aparecido no meio da luz. Ele estava ali, no beco, de pé, bem na minha frente. Ninguém mais parecia ver, só eu. Os olhos dele eram como fogo, mas ao mesmo tempo transmitiam uma paz. Uma compaixão tão grande que era impossível ter medo. Ele olhou para mim e disse: "Não era para ser hoje. O inferno armou contra a tua vida, mas eu intervi, porque existe promessa sobre você." E oração que não ficou sem resposta. Eu tentava falar, tentava entender, mas a única coisa que consegui fazer foi chorar. Um choro preso na garganta, misturado com arrependimento, com gratidão, com vergonha. Porque eu sabia que eu tinha desprezado tudo que minha mãe me ensinou, que tinha me afastado de Deus, e mesmo assim, Ele me guardou. Nessa visão, eu via o beco se transformando. O lugar onde antes havia trevas, agora se enchia de uma luz dourada, suave, que ia limpando o ambiente. Era como se aquele beco fosse um campo de batalha espiritual, onde eu não via, mas anjos e demônios estavam em confronto pela minha alma. Eu vi figuras sombrias, sombras escuras fugindo, sendo empurradas para longe por uma força que eu não conseguia explicar. E no meio dessa cena, aquela voz falou pela última vez naquela noite: "A partir de hoje, nada será como antes. Ouça o chamado." Nesse momento, eu senti uma força no peito, como se algo tivesse me puxado de volta para o meu corpo. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a se mexer. E quando percebi, eu estava de joelhos naquele chão frio, respirando forte, como quem volta à vida depois de muito tempo. Eu olhei em volta e os assaltantes tinham desaparecido. Meus amigos, assustados, vinham correndo na minha direção. E o mais incrível é que nenhum deles tinha visto nada daquilo. Mas o mais impressionante estava por vir. Quando meus amigos chegaram perto de mim, eu ainda estava ajoelhado, com o coração disparado, as mãos tremendo. Eles perguntavam se eu estava bem, se tinha sido atingido, porque na cabeça deles não tinha como aquele tiro não ter me acertado. Um deles até disse: "Rafael, o cara atirou em você, a gente viu." Eu tentava responder, mas minha voz não saía direito. Eu só conseguia chorar e repetir baixinho: "Deus me livrou, Deus me livrou." E eles sem entender nada. Porque, humanamente falando, era impossível eu estar de pé. E foi aí que um dos meus amigos, o que estava mais perto na hora, falou uma coisa que me arrepiou dos pés à cabeça. Ele disse: "Mano, eu juro, eu vi a bala passar, eu vi o clarão, eu vi a arma disparando, e era para ter te acertado no peito. Eu vi." Ele estava pálido, tremendo, com os olhos arregalados, tentando explicar o que ele mesmo não entendia. E enquanto ele falava, eu instintivamente coloquei a mão no peito, exatamente onde eu tinha sentido aquele calor atravessar meu corpo. Quando eu toquei ali, foi como se uma energia me envolvesse de novo. Não havia marca, não havia sangue, não havia nada. Foi quando, no chão, a poucos centímetros de mim, um dos meus amigos achou a cápsula. A bala estava ali, deformada, amassada, como se tivesse batido em alguma coisa antes de seguir adiante. Mas não havia nada entre mim e o atirador. Não tinha parede, não tinha poste, não tinha obstáculo. Só eu. A gente ficou ali, olhando para aquilo, e o silêncio tomou conta de novo. Era como se o céu estivesse testemunhando aquele momento. Eu peguei a bala na mão, e ela ainda estava quente.
Na hora, o que me veio foi ajoelhar no meio daquele beco sujo, levantar a mão para o céu e agradecer. Porque eu sabia, aquilo não era sorte, não era acaso. Era milagre, milagre puro, sobrenatural, inexplicável. Naquele instante, eu entendi o que a voz tinha dito. Eu te livrei. E mais do que isso, eu sabia que tinha chegado o momento de mudar de vida. Eu não podia mais seguir fingindo que Deus não me chamava, que não me livrava a cada esquina. E foi ali, naquele chão com os olhos molhados, rodeado de amigos que não entendiam o que tinham visto, segurando a cápsula daquele tiro, que eu prometi para Deus: eu vou te servir, eu não vou mais fugir. Mas a maior confirmação ainda estava para acontecer quando eu cheguei em casa. Quando eu consegui me recompor depois de tudo aquilo, eu só queria ir para casa. Eu precisava ver minha mãe. Eu precisava contar para ela, abraçar, pedir perdão. Porque naquele momento, eu entendia que não era só a bala que tinha tentado me matar, era a minha vida inteira fora da presença de Deus que estava me destruindo aos poucos. Eu fui andando devagar pela rua. Cada passo parecia mais pesado, e meu coração batia acelerado não de medo, mas de um peso, de quem sabia que tinha escapado da morte de forma sobrenatural. Eu sentia ainda o cheiro da pólvora no ar, e a cápsula daquele tiro eu levei comigo no bolso. Eu sabia que aquilo era a prova viva de que Deus tinha intervido. Quando eu cheguei em casa, era mais de 3 da manhã. A rua deserta, só o som distante de um cachorro latindo. Eu respirei fundo, coloquei a mão na maçaneta e abri a porta devagar. A casa estava escura, só a luz da cozinha acesa. E foi quando eu ouvi um sussurro vindo do quarto da minha mãe. Eu fui chegando devagar, e antes mesmo de entrar eu vi pela fresta. Ela ajoelhada no chão com a Bíblia aberta, as mãos levantadas e as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela orava em voz baixa, mas com o coração gritando: Senhor, guarda o meu filho, livra ele da morte, não deixa ele partir sem te conhecer. Eu gelei, porque era exatamente naquele horário, naquele minuto, que a bala tinha passado por mim. Na mesma hora, eu senti um nó na garganta. Minhas pernas fraquejaram e eu entrei no quarto chorando como criança. Me ajoelhei do lado dela, segurei as mãos dela e só consegui dizer: Mãe, Deus me livrou. Deus me deu mais uma chance. Ela me abraçou e a gente ficou ali, os dois chorando, sem precisar de muitas palavras, porque ela sabia. Deus tinha mostrado, e ela disse algo que ficou gravado para sempre. Eu sabia, filho. Eu sabia que ele não ia te deixar partir assim, porque quando uma mãe clama, o céu se move. Naquela madrugada eu entreguei minha vida para Jesus. Ali mesmo, no quarto simples da minha mãe, ajoelhado no chão, com o rosto no colo dela. Eu confessei tudo, pedi perdão e aceitei o chamado que eu tanto fugi. Mas o que mais me marcou foi o que ela contou depois. A gente ainda estava ajoelhado no chão quando minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas, me puxou mais para perto e disse: Filho, eu preciso te contar uma coisa que só Deus sabia. Eu senti meu coração acelerar de novo, porque depois de tudo que tinha acontecido, eu sabia que o que ela ia dizer não era coincidência. Era coisa de Deus. Era sobrenatural. Ela enxugou o rosto, respirou fundo e começou a falar. Há 3 noites, eu acordei de madrugada com uma angústia que eu não sabia explicar. Era como se alguém estivesse me chamando. Eu tentei dormir de novo, mas não consegui. Então me levantei, ajoelhei aqui e comecei a orar por você. E naquela hora, Deus me mostrou em visão você em um lugar escuro, cercado de homens armados, e uma arma apontada para o seu peito. Quando ela falou isso, eu senti um arrepio gelado subir pela minha espinha, porque ela descreveu exatamente a cena do beco. A posição, o local, o tiro, tudo, sem que ninguém tivesse contado nada para ela. Ela continuou: Eu vi a bala saindo, e quando ela ia te atingir, uma mão luminosa apareceu e desviou. A bala passou por dentro da luz e caiu no chão. E eu ouvi uma voz dizendo: Eu ouvi tua oração, o livramento chegou. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ou melhor, eu acreditava, mas era surreal demais,
porque foi exatamente o que eu senti no momento do tiro. Aquele calor atravessando meu peito, a paz, a voz dizendo, eu te livrei. Minha mãe disse que naquela noite Deus mandou ela jejuar e orar por mim, porque o inferno tinha armado para tirar minha vida antes que eu me reconciliasse. Ela ficou 3 dias em jejum parcial, clamando pela minha alma sem contar para ninguém. E naquela madrugada, a batalha foi vencida. Ela terminou dizendo, eu sabia que Deus não mentia. Eu sabia que você ia voltar. E quando você entrou por essa porta hoje, eu já tinha certeza, e porque o Senhor me disse, o teu filho voltará vivo. Eu chorei mais do que nunca, um choro de vergonha, de alívio, de gratidão, porque eu percebi que mesmo nos meus piores momentos, mesmo nos becos escuros da vida, mesmo desprezando tudo que minha mãe e Deus tentaram me ensinar, Ele nunca desistiu de mim. Aquele testemunho da minha mãe era mais do que palavras, era a confirmação viva de que Deus fala, revela e livra. E naquele instante, eu entendi. Minha história só estava começando. Depois daquela madrugada, nada mais fez sentido para mim como antes. Eu passei dias pensando em tudo que tinha acontecido. No beco, no tiro, na visão, na voz, na oração da minha mãe. Era como se minha vida, que antes parecia tão vazia, de repente tivesse sido sacudida por uma força maior. E eu sabia. Não tinha mais volta. Eu sentia dentro de mim uma sede, uma vontade de conhecer mais de Deus. Aquela mesma paz que me envolveu no momento do tiro, agora me acompanhava em cada canto da casa, em cada pensamento. Era como se o céu tivesse deixado uma marca em mim. E eu não conseguia mais ignorar. Comecei a ir aos cultos com minha mãe. No começo, eu sentava lá no fundo, meio desconfiado, meio envergonhado. Mas toda vez que o pastor falava sobre livramento, sobre chance de recomeçar, parecia que ele estava falando diretamente comigo. E eu sabia que era Deus me chamando de novo. Eu lembro que num culto de quarta-feira, o pastor parou no meio da pregação, olhou na minha direção, sem nunca ter me visto antes, e disse, tem um jovem aqui que deveria estar morto, mas Deus moveu os céus e a terra para te livrar. Você sabe quem é. Deus manda te dizer, Ele quer escrever uma nova história com você. Naquela hora eu não aguentei. Eu me levantei no meio do culto, fui até o altar e me ajoelhei. E quando o pastor colocou a mão na minha cabeça, eu senti o mesmo calor, a mesma presença, a mesma voz dizendo, te guardei, porque você tem propósito. Ali, eu entreguei de vez minha vida a Jesus. Pedi perdão por cada erro, cada desvio, cada oportunidade desprezada. E decidi que, a partir daquele dia, minha boca não ia mais se calar. Eu ia contar o que Deus fez, porque eu entendi que se Ele me livrou da morte daquele jeito, era porque tinha algo muito maior preparado para mim. Eu comecei a frequentar a igreja, a participar dos cultos, a ajudar nos trabalhos. Fui entendendo, aos poucos, o valor da oração de uma mãe, o peso de um propósito, a força de uma promessa que não morre, mesmo quando a gente tenta fugir. Eu sabia que meu testemunho precisava ser contado, porque no mundo tem muita gente como eu, perdida, sem direção, achando que já está tarde demais. E Deus me mostrou que nunca é tarde quando Ele decide intervir. Ali nasceu meu novo propósito, ser boca de Deus para quem pensa que está no fim. E cada palavra que eu conto hoje, cada livramento que eu testemunho, é para dizer que o mesmo Deus que desviou aquela bala, que me deu uma nova chance, é o mesmo que está aí, agora, pronto para fazer o mesmo por quem crê. Se você ficou comigo até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Essa história não é só minha, porque talvez você que está ouvindo isso agora também está nesse beco escuro, rodeado de situações que parecem não ter saída. Talvez você já tenha sentido o gosto amargo da morte rondando, já tenha escutado vozes dizendo que não tem mais jeito, que é tarde demais, que você já se perdeu demais para Deus olhar para você. Mas eu sou prova viva de que enquanto há vida, há propósito. Enquanto o coração bate, Deus ainda pode fazer. Eu não merecia aquele livramento. Eu não tinha nada para oferecer para Ele. Mas Ele me livrou. E não só livrou, Ele me chamou de volta, Ele me perdoou, Ele me deu uma nova chance. E talvez agora, enquanto você ouve minha voz,
seja a sua vez. Talvez essa seja a sua noite, o seu chamado, o seu livramento sobrenatural. Porque o mesmo Deus que desviou aquela bala é o Deus que está te livrando de coisas que você nem imagina. De acidentes, de emboscadas, de ataques do inimigo, de diagnósticos que nem chegaram a ser revelados porque ele interviu antes. E se você sente no seu peito esse aperto, essa vontade de mudar, essa lágrima descendo sem você entender direito, saiba que não é emoção, é Deus. É Ele aí, do seu lado, dizendo: filho, eu tô aqui. Eu sempre estive. Só tô esperando você decidir voltar. Eu não tô aqui para te empurrar religião. Eu tô aqui para te contar o que eu vivi e para dizer que se Ele fez comigo, Ele faz com você. Se Ele me tirou da beira da morte, Ele te tira desse beco escuro, onde a sua alma está agora. Então, se você puder, onde você estiver, fecha teus olhos agora e fala com Ele. Não precisa de palavras bonitas. Fala do jeito que está aí dentro do teu peito, porque foi isso que eu fiz naquela noite. E Ele ouviu. E se um dia eu puder te encontrar, eu vou ter a alegria de olhar nos teus olhos e dizer: você é mais um livramento inexplicável que Deus fez, porque Ele ainda faz, e faz hoje, com você. Que Deus te abençoe. E não esquece, a bala pode até passar, mas quando Deus decide livrar, não existe força contrária que impeça o milagre. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.